Olá a todos, eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Estamos iniciando mais uma Operação Farda Azul Marinho aqui no meu canal. Este projeto, para quem não conhece ainda, é um projeto gratuito oferecido a todos vocês que estudam para o concurso das Guardas Municipais Brasil afora, com o intuito específico de trazer aquelas questões que são sempre cobradas em concursos de guarda municipal. Então, a ideia é de revisarmos por meio de questões, aprendermos por meio das questões, assuntos caros do direito constitucional e dos direitos humanos. Nesta nossa aula de hoje, nós trataremos de questões de direito constitucional, em que analisaremos pontos específicos que podem ser cobrados na sua prova. Por isso, de antemão, já peço que você deixe seu like nesse vídeo, que você se inscreva caso ainda não seja inscrito no canal e que ative o sininho das notificações. Toda quarta-feira nós teremos aqui neste canal a Operação Farda Azul Marinho, este projeto gratuito feito para você, tá bom? Então, sem perder tempo, vem aqui comigo, por favor, para a gente começar a analisar as nossas questões. Bom, pessoal, eu sou o professor Samuel Marques, como você já sabe, como você é no canal. Caso você ainda não tenha o meu Instagram, é @profsamuelmarques. E se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem lá no direct que eu posso tirar essa sua dúvida quando você me mandá-la, tá bom? E outro ponto também é que você lá pelo meu canal, lá pelo meu perfil no Instagram, você pode acompanhar todas as novidades aqui do nosso canal com aulas gratuitas, além das aulas gratuitas que eu também dou em outros cursos, tá, pessoal? Como cursos online, como Implacável com a Saúde. São cursos em que eu estou sempre ali presente em aulas online gratuitas que você pode aproveitar para o seu estudo, tá bom? Mas voltando para cá, a gente vai iniciar agora a análise das nossas questões e a primeira delas é uma questão que foi cobrada nesse ano de 2022 na prova da Polícia Civil da Paraíba no cargo de delegado de Polícia Civil. Uma questão que é considerada, pessoal, na verdade a questão não, o cargo é considerado como um cargo de exigência jurídica um pouco mais dificultoso, né? Mas olha a questão. São consideradas reservas do Exército Brasileiro as. Bom, você já deve ter percebido que a questão ela não é difícil, né? É uma questão fácil, mas cobrada num concurso público que teoricamente é um concurso difícil. Só para você perceber o tipo de abordagem que pode ser feita na prova, que não vai ser diferente. Até porque se isso foi cobrado no concurso de delegado de polícia, também poderia ser cobrado facilmente no concurso da Guarda Municipal, não é? Beleza. Então está perguntando sobre forças reservas do Exército. Quais são as duas instituições de segurança pública que são auxiliares de reserva do Exército? São aquelas duas instituições de segurança pública militares. Quais são elas, hein? Polícias militares e corpos de bombeiros militares, na forma do que determina o parágrafo 6º do artigo 144 da Constituição. Aqui a gente vai observar o artigo 144, parágrafo 6º, em que coloca duas instituições como forças auxiliares de reserva do Exército: polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então, olha lá o item A. As polícias militares, beleza, os corpos de bombeiros e as polícias penais. Polícia penal não entra nessa equação, está falso. Item B. Polícias militares, beleza, e polícias penais, falso por conta disso. E o item C, polícias militares e corpos de bombeiros militares, aí sim estamos diante do nosso gabarito. Bom, olha o restante, polícia militar e polícia penal distrital, claro que não. Polícias penais e corpos de bombeiros militares, também não. Bom, pessoal, só quero mesmo que você repare, eu trouxe essa questão com esse intuito, de você analisar que mesmo em questões de provas de nível de exigência bem grande, não é? A gente percebe que eles costumam cobrar a literalidade do texto da Constituição. Eu trago essa questão para fazer um apelo a você que para concursos públicos. A literalidade do texto da Constituição sempre será importante, até mesmo para concursos públicos cuja exigência seja o bacharelado em direito, cuja exigência tem um nível sempre bem grande, como a gente consegue compreender, mesmo ainda maior, né, para falar a verdade, quando comparado com o guarda municipal. Então, se uma prova de delegado de polícia eles cobram esse tipo de exigência, é logicamente que eles vão cobrar, logicamente que eles podem cobrar para vocês e vai ser mais ou menos nessa mesma perspectiva, tá bom? Então o item C de casa e é o gabarito da nossa primeira questão, diante das disposições previstas no artigo 144, parágrafo 6º. E aí eu passo com vocês agora para a nossa segunda questão. Essa nossa segunda questão ela envolve o raciocínio sobre a organização do Estado. Olha lá, ó. A Constituição da República Federativa do Brasil adotou como uma forma de Estado a federação. A existência dessa federação é caracterizada pela. Bom, primeiramente vamos raciocinar juntamente quanto a esses pontos, tá? Falou em federação, nós estamos diante da nossa forma de Estado, como bem indicado pela questão.
E a federação é uma forma de Estado caracterizada pelo quê? Primeiramente, ela é caracterizada por uma ideia de descentralização política, pois o que a gente visualiza é que existe uma divisão do poder político entre os entes que compõem essa federação. Esses entes a serem chamados por autônomos. Eu queria anotar isso aqui para vocês para que a gente possa raciocinar sobre essas disposições. Federação é a forma de Estado adotada pelo Brasil. Nossa República Federativa do Brasil adota a federação por forma de Estado. Essa é a ideia. E a federação é uma forma de Estado que você deve compreender pautada numa ideia de descentralização política. Por que é pautada numa ideia de descentralização política? Porque visualizaremos, pessoal, que existe uma noção de que o poder político ele não está centralizado nas mãos de um ente público em específico, mas sim que existe uma divisão do poder político, entre entes. Esses entes que vocês devem conhecer como União, Estados, Distrito Federal e municípios, que são caracterizados por serem autônomos. E eu quero colocar essa informação para vocês. Entre entes autônomos. Beleza. Professor, quais são esses entes? Como eu falei para vocês agora, são esses 4 que vocês conhecem, e também são os entes da administração pública direta. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E esses entes são pautados por essa noção de autonomia. Eu quero definir para vocês o que é, tá? Mas vamos por partes. Então, federação é a descentralização política, aquela em que acontece uma divisão do poder político entre os entes autônomos. Então, eu não posso dizer que o poder político está concentrado nas mãos da União, nem somente nas mãos dos estados ou do Distrito Federal ou dos municípios, mas sim que ele está distribuído, dividido entre esses entes. Essa é a ideia que nós devemos visualizar. Só que aí, pessoal, eu quero analisar com vocês esses entes federativos e quero trazer para vocês o que é que compreende a ideia de autonomia. Quais são os entes federativos, novamente aqui para a gente analisar? São 4 entes federativos. Como nós sabemos, são a União, os estados, o Distrito Federal, vou colocar aqui o DF, e os municípios. Esses são os entes federativos existentes no texto da nossa Constituição. E a característica que nós consideramos para esses entes federativos é que eles são autônomos. E aí, pessoal, em prova eles vão perguntar o que é que significa essa autonomia. E aí eu digo para vocês, a autonomia ela se divide em 4 subcapacidades. É uma capacidade que se divide em 4 subcapacidades. Quais são elas? A subcapacidade de autogoverno, o que indica que cada ente da federação vai ter seu governo próprio. E é fácil a gente assimilar isso. Basta você observar que a União ela é governada pelo público, os estados pelos governadores, o DF por seu governador e os municípios pelos prefeitos. Beleza, capacidade de autogoverno a ser exercida a partir deste ponto. Além do autogoverno, a autonomia também garante, sabe o quê? A capacidade de autoadministração. Noção essa que você estuda, inclusive, lá no direito administrativo, ao compreender que cada um desses entes federativos tem suas próprias entidades administrativas. Eles têm suas autarquias, suas fundações públicas, suas empresas públicas, suas sociedades de economia mistas. Capacidade de autoadministração está aí. Além dessa capacidade de autogoverno e da de autoadministração, nós também temos a capacidade de auto-organização. E essa é interessante para nós. A capacidade de auto-organização é uma capacidade que é conferida a cada um desses entes federativos, na qual garante a eles o poder de criar sua própria norma organizatória. Então, do jeito que a União tem a Constituição Federal como norma organizatória, os estados têm suas constituições, o Distrito Federal sua lei orgânica e os municípios também sua lei orgânica. Então percebemos que a capacidade de auto-organização também é conferida aos entes federativos por meio da autonomia. E por último, nós também temos uma subcapacidade chamada de autolegislação. Noção esta estabelecida a partir da ideia de que cada ente da federação pode criar suas próprias leis. Então, os 4 entes federativos são esses, eles são autônomos, o que garante a eles a capacidade de autogoverno, de autoadministração e de auto-organização e de autolegislação. Mas o que eu quero mesmo que vocês confiram a partir desse ponto também é que, pessoal, a capacidade de auto-organização, autogoverno
autoadministração e autolegislação são capacidades limitadas, pois o texto da nossa Constituição estabelece um limite até onde esses entes federativos podem exercer essas capacidades. Esse é um ponto interessante. A autonomia é uma capacidade limitada. E nós não devemos confundir, por exemplo, com a soberania. Soberania seria uma capacidade ilimitada. Os entes federativos, eles não são dotados de soberania, mas sim de autonomia. Soberania, para nossa compreensão, é exercida somente pela República Federativa do Brasil. Falou em soberania, nós devemos entender que esta somente é titularizada, colocar aqui, ó, titularizada pela República Federativa do Brasil. Pela República Federativa do Brasil. Mas, professor, o que é a República Federativa do Brasil? Bom, para quem não conhece, pessoal, eis o nome do nosso país, do nosso Estado brasileiro. Nosso país é chamado de República Federativa do Brasil. Esse é o nome jurídico que devemos adotar para ele. E a soberania é uma capacidade da República Federativa do Brasil. E esta, por sua vez, é composta por esses 4 entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e municípios. A ideia qual é? Quando eu somo União, mais Estados, mais DF, mais municípios, fazendo o somatório desses 4, gera-se a República Federativa do Brasil. Bom, quando eles estão juntos, eles são mais fortes. A República Federativa do Brasil é dotada de soberania. Individualmente, eles não são tão fortes assim, porque eles são dotados de autonomia. Essa é a ideia. Não confunda a República Federativa do Brasil com União. União corresponde à organização interna do governo federal. República Federativa do Brasil é o somatório de todos os entes que compõem o nosso país. Essa é a ideia, tá bom? Então, essas são informações interessantes sobre a federação. A federação é a forma de Estado adotada pelo Brasil. E feitas essas considerações, eu quero olhar agora para a nossa questão para ver se a gente consegue compreender aí qual é o item correto, não é? Item A: subordinação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios à União, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Pessoal, se eu digo que cada ente da federação é dotado de autonomia, é porque cada ente da federação tem sua própria capacidade, mesmo que limitada, de se auto-organizar, de autogovernar, de auto-administrar e de auto-legislar. Eles são subordinados à União? Claro que não. A autonomia garante exatamente o contrário da ideia de subordinação. Portanto, está falso. O item A você não deve marcar por conta desta palavra subordinação. Olha o item B: a autonomia política da União, beleza, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, nos termos da Constituição. Olha, nada de falar em território, tá? Território não é ente federativo, território está fora dessa equação. Ah, professor, e o que é o território? Bom, vem aqui comigo para a gente anotar sobre isso também. Deixar esse espaço aqui para falar sobre os territórios. Para quem não sabe, pessoal, os territórios federais, eles encontram previsão constitucional lá no artigo 18, parágrafo 2º da nossa Constituição. Territórios federais estão lá no artigo 18, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. E o que é que são os territórios federais? Conforme diz a Constituição Federal, eles integram a União e sua organização, reintegração ao estado de origem serão regulados por lei complementar. Beleza. Os territórios federais, eles não são entes federativos. Eu quero deixar essa informação bem clara para vocês. Inclusive, vou até anotar em vermelho porque essa informação é importante. Eles não são entes federativos. O que significa dizer que os territórios federais, eles não são dotados de autonomia. A autonomia é capacidade dos entes federativos. Territórios federais não entram nessa equação. Isso é um ponto muito relevante para nós. Beleza. O que é que são os territórios federais? Eles são, pessoal, autarquias territoriais. Essa é a natureza jurídica indicada para eles, tá bom? São autarquias territoriais. O que são autarquias territoriais? São entidades da administração pública indireta que, neste caso aqui, compõem a União. O território federal, ele integra a União. São autarquias territoriais, essa é a natureza deles. A partir do momento que eu entendo que ele é uma entidade, que ele não é um ente público, que ele não é um ente federativo,
Obviamente, ele não é dotado de autonomia, por isso que eu considero aquele item B como errado. Eu não posso dizer que o território federal, ou não posso sequer colocar na mesma equação que a União, os estados, o DF e os municípios. Por quê? Porque eles não têm natureza de ente federativo. É essa a ideia. E só para a gente encerrar esse raciocínio, essas autarquias territoriais, que são os territórios federais, são criados por meio de quem? Criados por lei complementar federal. É interessante a gente determinar esse ponto também. Bom, para quem não sabe, lei complementar é uma espécie legislativa que tem reserva de matéria no texto da nossa Constituição. E quando a nossa Constituição Federal fala lei complementar, é porque a única espécie legislativa que pode criar um território federal é a lei complementar. Uma lei sozinha, que seria uma lei ordinária, aquela lei que é indicada, que não é acompanhada da palavra complementar, é a lei ordinária. Ela jamais poderia criar um território federal. Essa ideia é interessante para nós. Então, olha, territórios federais não são entes federativos, eles são autarquias territoriais criados por lei complementar. E essas são informações importantes. Por isso que eu digo que o item B de bola aí está falso, porque os territórios não podem estar nessa mesma equação. Olha o item C. Subordinação, já deixou errado, dos municípios aos estados e ao Distrito Federal, nos termos da Constituição da República. Falso, falso e falso. Não há subordinação alguma. Olha o item D. Concentração da autonomia política da União. Bom, pessoal, não fala-se em concentração quando a gente trata de federação. A federação é uma descentralização política, tá? Falso o item D. E olha o item E. A autonomia política da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Corretíssimo na forma do que diz o artigo 18 da nossa Constituição Federal. Por isso que o nosso gabarito é o item E. Raciocínios interessantes sobre a organização do Estado foram tirados dessa questão. E a ideia dessa Operação Farda Azul Marinho é sempre essa, tá, pessoal? É de pegar uma questão e extrair o máximo de conhecimento dela. E se você está gostando dessa aula, deixa seu like aí no nosso vídeo, compartilha com seus amigos, deixa seu comentário aí abaixo o que é que você está achando desse projeto, tá bom? Diz aí o que é que você achou desta aula. Bom, faça parte sempre deste canal, engaje este canal, porque é a única coisa que eu peço em troca é o seu like, é o seu comentário, tá bom? Essas aulas são gratuitas para vocês e a ideia aqui é de garantir aí a maior democratização ao acesso aos ensinos de direito e constitucional humanos para você que está estudando para o concurso da Guarda Municipal, beleza? Então, voltando aqui para a nossa questão, segunda questão, item E é o nosso gabarito. Aqui informações interessantes, se você quiser tirar um print dessa tela, ajuda bastante para você em uma revisão, tá bom? E aí eu passo com vocês agora para a nossa terceira questão. Olha lá, ó. Com base no texto da Constituição Federal de 88, assinale a alternativa que não descreve um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Bom, essa questão ela tem um cunho muito interessante. É uma questão que foi cobrada no concurso de um nível que é para ser considerado como fácil, né? Um nível que não é de exigência jurídica, de bacharelado em direito, não é exigido nem mesmo nível superior, era apenas nível médio, e um concurso, pessoal, para mecânico de veículos, que não tem nada a ver com direito constitucional, né? Diretamente falando. Assim, em relação ao conteúdo programático ser relacionado à atividade. Mas o interessante é que nesta questão eles fizeram uma abordagem totalmente diferente do convencional. Primeiro ponto, tá? Se na terceira questão aí está pedindo um objetivo fundamental, nós estamos diante dos chamados princípios fundamentais. E vale lembrar que quanto aos princípios fundamentais, um raciocínio sempre exigido em prova é a localização desses princípios fundamentais, que se encontram do artigo 1º ao artigo 4º da nossa Constituição Federal. Tudo bem? Mas o que mais importa mesmo para nós aqui é lembrar, pessoal, que cada um desses artigos tem uma natureza diferente. O artigo 1º, por exemplo, fala dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Beleza? Fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 2º fala sobre a separação dos poderes. Separação dos poderes, no artigo 2º. No artigo 3º, lá fala sobre os chamados objetivos da República Federativa do Brasil. Artigo 3º, sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. E no artigo 4º, nós encontramos os chamados princípios das relações internacionais em que o Brasil faz parte.
Beleza? Primeiro ponto para a gente revisar o raciocínio sobre os princípios fundamentais é observar a localização destes. Pois nós sabemos, pessoal, que quando se trata dos princípios fundamentais, cada artigo tem uma natureza diferente. E aqui no caso desta questão, que pediu para a gente assinalar o que não é um objetivo, ou seja, o que não está presente no artigo 3º da Constituição Federal. Essa é a ideia. Beleza. E aí você sabe que quanto aos objetivos da República Federativa do Brasil, lá no artigo 3º, nós temos um bizu que ajuda bastante. O bizu em que a gente faz uma assimilação quanto aos verbos indicados. Pois diz a Constituição Federal no artigo 3º que são objetivos da República Federativa do Brasil. Aí lá fala, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade ou quaisquer outras formas de discriminação. É assim que diz o texto da Constituição. E como é que a gente faz para lembrar de forma mais fácil? Por meio daquele bizu do Congaer Pro. Você já deve ter ouvido falar. Esse bizu é um bizu que nos ajuda a assimilar melhor as informações sobre o artigo 3º da Constituição Federal. Esse bizu ele se refere aos verbos. CON de construir, GA de garantir, ER de erradicar, RE de reduzir, PRO de promover. Tudo bem? Geralmente em prova, por meio desse bizu, a gente consegue assinalar na questão, já que ela é objetiva e já coloca o texto lá da Constituição dentro dela, a gente consegue fazer a assimilação devida. Só que essa questão que eu trouxe para vocês, ela é interessante porque ela vai meio que na contramão da literalidade do texto da Constituição. Ela vai meio, pessoal, que com o interesse de enganar aquele que decorou esse bizu aqui, aquele que se apoia só no bizu. Olha que interessante, tá? Ó, o item A diz, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso é ou não é um objetivo, hein? É sim, portanto você não vai marcar o item A, porque eles pediram que não constitui objetivo. Tudo bem. Olha lá o item B. Promover a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Olha, na Constituição Federal fala em construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aqui está falando em promover a construção. Ele está falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Você não vai marcar esse P porque ele ainda assim é um objetivo da República Federativa do Brasil. Repara que falou as mesmas coisas com palavras diferentes. Olha agora o item C. Assegurar o desenvolvimento nacional. Professor, eu vou marcar esse item porque ele não está no Congaer Pro. Mas cuidado, pessoal. É garantir o desenvolvimento nacional. Eu pergunto para você, assegurar e garantir são ou não são sinônimos, hein? Não. Olha que questão interessante essa, não é? Então está cobrando informação em que está tentando enganar aquele que decorou o bizu do Congaer Pro. Assegurar o desenvolvimento nacional é objetivo fundamental, embora na literalidade fale em garantir o desenvolvimento nacional. Aí você para pensar, olha, fugiu da literalidade, mas tornou errada a questão? Não tornou. É porque você deve raciocinar de forma lógica, assegurar e garantir são sinônimos. Simplesmente você não deve marcar esse item. Olha o item D. Acabar com a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pessoal, lá na Constituição fala erradicar a pobreza. Aqui falam em acabar. São ou não são sinônimos? Não. Então isso é um objetivo da República Federativa do Brasil, não deve ser marcado. E o item E fala, garantir os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aí tornou errado porque valor social do trabalho e da livre iniciativa não é objetivo. Valor social do trabalho e da livre iniciativa, nesse caso, é para nós considerado um fundamento da República Federativa do Brasil. Diante disso, estamos perante o gabarito da nossa questão. Assim, a gente vai marcar o item E como o gabarito da nossa terceira questão. Essa questão eu achei interessantíssima e ela cobrou a literalidade, só que com termos diferentes. Ela cobrou as disposições, só que com termos diferentes da literalidade. E aquele que se apoia no bizu, somente nele, vai se confundir todinho numa questão como essa. Por isso que é importante, além de você saber o bizu, de você conhecer o texto da Constituição e de você tentar raciocinar na hora da prova. Fica a dica para vocês. Olha, e foi uma questão cobrada em um concurso público que teoricamente era para ser do nível bem fácil, no nível totalmente literal. Não foi o caso aí, não é? Tiro até o meu chapéu para essa fundação, essa Fundatec, essa banca desse concurso público, tá?
Mas beleza, item E é o nosso gabarito da terceira questão. Passo agora com vocês para a nossa quarta questão. Essa quarta questão ela envolve os crimes previstos no artigo 5º da Constituição. Olha lá, ó. Arthur cometeu o crime de tortura. Zilma cometeu o crime de racismo. Tortura, Zilma, racismo. Joana traficou entorpecentes ilicitamente. Kleber participou da ação de grupo armado civil contra a ordem constitucional. Nessa situação hipotética, à luz da Constituição Federal de 88, foram praticados crimes imprescritíveis por quem? Bom, essa turma legal aqui que cometeu crime, né, pessoal? Cometeu alguns crimes que estão destacados no texto da nossa Constituição. Nós devemos lembrar que do artigo 542 ao inciso 44, existem 6 crimes. Quais são eles? Racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e crime de ação de grupos armados. Esses 6 crimes são caracterizados de maneiras diversas no texto da nossa Constituição. Mas nós podemos lembrar alguns pontos importantes, não é? Ó, falou dos crimes previstos na Constituição Federal, nós temos alguns bizus. Eles se encontram no artigo 5º, inciso 42, ao inciso 44. Primeiro bizu dentre os crimes previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Se você observar, todos são inafiançáveis, tá bom? Todos os crimes previstos no artigo 5º da Constituição Federal são inafiançáveis, e isso você deve lembrar, porque lembrando sobre isso, você já consegue raciocinar de forma fácil e responder várias questões. Bom, mas não é o caso dessa questão, porque aqui ele pediu sobre a característica da imprescritibilidade. Quais são os crimes considerados como imprescritíveis? Tem um bizu para isso também. Você deve lembrar que a ração não prescreve, não é? Bom, os crimes cometidos, considerados como imprescritíveis, são aqueles considerados dentro do bizu da ração. Ração, para quem não sabe, corresponde a esses 2 crimes indicados no texto da Constituição, que são o racismo e a ação de grupos armados. RA vem de racismo e ação vem de ação de grupos armados. É assim que você deve entender. Ração, além de inafiançáveis, são crimes imprescritíveis. Fica essa informação para vocês. São imprescritíveis. Tudo bem. E nós temos um outro bizu, que é em relação aos demais, pessoal, que correspondem ao famoso T3H. Para quem não conhece essa sigla do T3H, é porque aqui nós estamos diante de 3 crimes que começam com T, que são tortura, tráfico de drogas, e terrorismo, e o H de crimes hediondos, que além de inafiançáveis, eles são o quê, hein? Insuscetíveis de graça ou anistia. Tudo bem. Extraindo essas informações desta questão, agora a gente já tem subsídio suficiente para responder essa questão. Vamos lá, pessoal. Vamos analisar esta questão e o que está pedindo. Está pedindo para a gente assinalar os crimes imprescritíveis. Quais são os crimes imprescritíveis? Racismo e ação de grupos armados. Melhor ainda, vamos ter que dizer quem foram os indivíduos que praticaram esses crimes imprescritíveis. Olha aqui comigo, pessoal. A Zilma cometeu crime de racismo. O Arthur cometeu crime de tortura. Arthur vai entrar nessa brincadeira? Não. Tortura é prescritível. Zilma vai entrar nessa brincadeira? Sim. Então, Zilma é uma das pessoas aí. Tá bom? Beleza. Joana traficou entorpecente. A Joana cometeu crime imprescritível? Cometeu não. Então, a Joana não entra nessa brincadeira. E Kleber participou da ação de grupos armados. Beleza, Kleber praticou um crime imprescritível. Nós temos 2 pessoas aí envolvidas em crimes imprescritíveis, que foram Zilma e Kleber. Diante dessa situação, pessoal, qual é o item que nós devemos marcar, hein? É o item E, como gabarito dessa quarta questão. Essa questão, o mais difícil dela é você assimilar quem foi que cometeu cada um dos crimes. Aqui tá fácil também para a gente fazer, mas é o mais difícil. Embora seja um pouco mais difícil, dá para a gente resolver de forma bem tranquila. Ração é só aplicar esse raciocínio e você matou a questão. Beleza? Esse é o nosso item E, gabarito da nossa questão. E eu passo com vocês agora para a nossa última questão, que fala, pessoal, sobre direitos de nacionalidade. Bom, essa questão foi cobrada no concurso de defensor público substituto. Olha, um concurso público de nível difícil. Olha lá, a Constituição Federal de 88 dispõe que não deve haver distinção legal entre brasileiros natos e naturalizados, com exceção dos casos previstos no próprio texto constitucional. Beleza? Conforme as disposições da Constituição de 88, são privativos de brasileiros natos os cargos de... Bom,
De fato, a questão muito bem falou que, em regra, brasileiro nato e brasileiro naturalizado devem ser tratados de maneira igual, né? Igualitária, salvo nos casos previstos na nossa Constituição. A única que pode estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados é a nossa Constituição. Tá? Ela pode estabelecer distinções, como, por exemplo, é o que acontece nas regras de extradição, como, por exemplo, é o que acontece nos cargos privativos de brasileiros natos. E aí nós devemos lembrar que cargos são esses privativos de brasileiros natos. Para isso, você deve analisar o artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, fala sobre os cargos privativos de brasileiros natos. Lá diz assim na Constituição, pessoal: são privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreiras diplomáticas e oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. São vários os cargos privativos de brasileiros natos. Para você lembrar de forma fácil, existe um bizu que ajuda bastante. É o famoso bizu do mp3.com. Já ouviram falar? Bizu do mp3.com. Bom, a galera costuma raciocinar por meio desse bizu porque aqui dá para a gente tirar algumas informações. O M é para lembrar do ministro do Supremo Tribunal Federal. O P3, porque tem 3 presidentes, que são o da República, o da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal. O C, que vem de carreiras diplomáticas. O O de oficial das Forças Armadas e o M de ministro de Estado da Defesa. Então, o mp3.com ajuda bastante. Só que, cuidado, porque o mp3.com, ele ajuda, mas ele está incompleto. Nós devemos lembrar que também entra nessa equação como cargo privativo de brasileiro nato o cargo de vice-presidente da República. Tem gente que se apoia totalmente no mp3.com, mas esquece do vice-presidente da República. E eu não posso esquecê-lo, tá bom? Então eu vou colocar até aqui um asteriscozinho, ó, mp3.com, e você vai lembrar que também entra nessa equação o vice-presidente da República. Beleza? Então ele também entra dentre os cargos privativos de brasileiro nato. Bom, dá para a gente responder já a nossa questão aqui? Dá, pessoal. Embora a questão seja uma questão de um concurso público difícil, de defensor público substituto, dá para você responder só com a literalidade do texto da Constituição. Da mesma maneira que pode ser cobrado na sua prova para a Guarda Municipal. E eu estou mostrando isso para desmistificar a ideia de que literalidade não é necessária. É necessária, pessoal. Você deve estudar o texto da Constituição sempre. Sempre devemos entender que a sua preparação em direito constitucional, assim como em outras matérias, é uma preparação de mão dupla. Não é só o que você aprende em sala de aula, é também o que você aprende em casa. E como é que você aprende em casa a literalidade? Repetindo, relendo, lendo e relendo, até aquele raciocínio ficar na sua cabeça, até você se familiarizar com aquelas informações. Então, sempre leia o texto da Constituição, isso é importantíssimo, tá bom? Faço esse apelo para vocês porque é necessário. Para esse concurso de defensor público, que é uma prova difícil, ainda assim foi necessário. Olha lá, ó. Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Falso, é ministro do Supremo Tribunal Federal. Oficial das Forças Armadas é privativo de brasileiro nato. O item A não deve ser marcado. Carreira diplomática, beleza. E ministro da Justiça. Não é o ministro da Justiça, é o ministro da Defesa. Então tá falso aí o item B. Beleza? Item C. Presidente da República é privativo de brasileiro nato? É. E presidente do Superior Tribunal de Justiça? Não. Olha, só fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, não é do STJ. E nem o presidente somente, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, não é? Falso aí esse item, então. Beleza? Falso. Coloquei certo? Tá falso esse item C. Olha o item D. Presidente do Senado Federal é privativo de brasileiro nato? É. E vice-presidente da República também. Pode marcar o item D, então, como nosso gabarito. Mas eu queria que vocês reparassem que se utilizar o mp3.com, ele não é suficiente para cá. Por quê? Porque o mp3.com, que é esse bizu, ele desconsidera o vice-presidente da República. Mas você vai lembrar, vice-presidente da República também entra nessa equação como cargo privativo de brasileiro nato, tá bom? Diante disso, nosso gabarito aí é o item D de dado, pode marcá-lo. E o item é, olha lá, ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo bem? Ministro da Casa Civil, tornou errado, porque é somente o ministro da Defesa. Com isso, o gabarito da nossa questão é o item D de dado. E aqui nós encerramos as nossas 5 questões propostas para essa operação Farda Azul Marinho de hoje.
Se vocês não assistiram até agora e não deixou seu like, ainda dá tempo, deixa seu like. Deixa seus comentários aí abaixo, tá bom, pessoal? Além disso, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal com seus amigos para que a gente tenha o máximo engajamento possível nesse canal. Clica no botão inscrever-se, ativa o sininho das notificações e me acompanhe lá nas redes sociais, lá no meu Instagram. Para você que não anotou ainda meu Instagram, tá aqui, ó, é @profsamuelmarques. Lá você vai saber sempre que tiver novo vídeo aqui no nosso canal, beleza? Em breve iniciarei novos projetos aqui no canal, então eu conto com sua participação. Faça parte, pois fazendo parte você vai ter acesso a tudo isso gratuitamente, beleza? A gente se encontra então na nossa próxima quarta-feira em mais uma Operação Farda Azul Marinho aqui. Um abraço e até mais.